Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês pessoal? Aqui é o professor Carlos. Pessoal, vamos ver a nossa atividade de inglês, que é a atividade 6, né? Pessoal, vou pedir para vocês o seguinte, prestem atenção no período de entrega das atividades, pessoal, tá? Prestem atenção na entrega da atividade, porque tem pessoas que estão entregando muito atrasado, principalmente o pessoal que entrega por e-mail. Tá sendo muito atrasado. Só lembrando a vocês que no primeiro bimestre teve alguns alunos que ficaram com notas porque foi usado as atividades feitas em sala de aula, feitas em caderno. Só que nesse segundo bimestre, por enquanto, é só atividade online, ok? Então presta muita atenção. E você que vai fazer por e-mail, você que vai me entregar por e-mail, preste muita atenção, pessoal. Você coloque qual atividade que é. No caso nosso aqui, você que vai fazer por e-mail, a atividade que nós vamos fazer é a atividade 6. Coloque lá a atividade 6 e dê preferência de colocar a atividade juntamente com a resposta, viu pessoal? Por que eu estou pedindo isso? Porque eu falei um dia para o pessoalzinho que poderia mandar somente a resposta. Só que tem pessoas que colocam, por exemplo, A, B, C, beleza, até aí tudo bem, sem problema algum, tá? Mas não coloca, por exemplo, grammar, parte de gramática, daí começa de novo, tá? E não coloca que atividade que é, pessoal. E aí eu vou ver no registro do aluno, de repente o aluno não fez atividade 1 nem 2, e aí eu não sei qual resposta que é, se é atividade 1, se é a resposta atividade 2. Então, coloque bem especificado, gente. Coloque que atividade que é, de preferência coloque a questão e a resposta junto, beleza? Pessoal, hoje é bem rapidinho. Vou falar para vocês o seguinte, nós vamos falar sobre interpretação de texto, né, que nós temos que trabalhar muito com o texto, okay, que é compreensão do texto, e também sobre o first conditional, que é o primeiro condicional e a parte de gramática, ok? Mas é bem simples, bem tranquilo. Então vamos lá então, começando com a parte de compreensão do texto. Nós já começamos com o texto. Sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando a vocês, vocês vão ler um texto, vocês vão ler o texto, no geral, leiam tudo, pessoal. Não tenham preguiça, leia aqui, leia isso daqui, tudo isso daqui é importante, tudo aqui é informação para ajudar você a entender o texto. Tudo isso é muito importante. Aí você vai falar para mim assim, professor, mas eu não sei inglês, meu Deus, eu não sei inglês. Não tem problema, né? Tem pessoas, tem alunos que vão ler esse texto aqui, e vão ver aqui, através de palavrinhas que ele conhece, ok? Através dos números que tem aqui, ok? Através de palavras que são cognatas, tá vendo aqui, cognata aqui, Aqui um cognata também, tá? Outro cognata aqui. Então, através dos cognatas, ele vai entender o que o texto está dizendo, tá? Mas se você não tem um bom vocabulário, então é aquilo que eu falo para vocês sempre. Usem um tradutor, de preferência ao Google Tradutor, que é bem mais fácil. Digita aqui a frase, digita aqui a palavra, e aqui você vai ter a tradução para você poder entender, interpretar o seu texto. Ok, pessoal? É muito fácil se você fizer dessa forma. Pessoal, é o seguinte, então aqui nesse primeiro texto vocês vão ler, ok? E aqui vão estar as perguntas, e elas já vão começar falando sobre sentenças no condicional, tá certo? O que é sentença no condicional? Sentença no condicional são aquelas sentenças que você tem uma condição no início, depois tem um futuro provável de algo que vai acontecer, tá certo? Então, o que eu vou falar para vocês nesse momento aqui? Aqui você vai primeiro jogar no tradutor, tá certo? Vai entender o que é essa perguntinha, o que é essa afirmação aqui, Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O que essa afirmação está dizendo, tá? Você vai copiar e colar no tradutor, ou se não for, você vai no tradutor, tá? E você vai lá e você vai escrever aqui, sem preguiça de escrever, tá? Vai lá e escreve lá no Google Tradutor e você vai ter a tradução do que está pedindo.
Tá, muito bem. Aí depois tem essa sentença aqui faltando essa parte, tá vendo? Tá faltando essa parte. Essa parte aqui, ela é completada por uma dessas opções aqui, opção A, B, C ou D. Essas opções aqui, uma dessas opções é o que vai completar aqui. Como que você vai fazer? Você pode usar o seu conhecimento de condicional através da leitura do texto aqui, tá? E aqui, ó, se você quiser, você vai jogar no tradutor ou não, né? Isso vai ser escolha sua. Ou se você preferir para ver qual será a melhor opção, você vai e digita isso no tradutor, aí você testa uma vez com they have, testa uma vez com it has, testa uma vez com they will have, testa uma vez com it will have, e vai ver qual é a opção mais provável que seja, tá? Como é forma gramatical, gente, então fica meio complicado de você usar uma essa ou essa, porque às vezes algumas dessas opções vai encaixar aqui. Conforme vai aparecer no tradutor, você vai achar que essa é a resposta correta. Então, por isso que é importante você pensar um pouco sobre a formação do condicional aqui. Ou, se você preferir, deixa essa questão para depois, porque eu vou explicar aqui mais abaixo como que funciona o condicional, tá ok? Essa letra B aqui que fala sobre education, que também tem a ver com o texto assim, beleza? Aqui a parte de gramática. First conditional. Tá? Aqui diz assim, first conditional, é para você olhar para a frase, né, e para ver qual da oração, qual em cada oração expressa, tá? O que cada oração expressa aqui, ó. Vamos lá? Então tem essa primeira parte aqui, ó. Tá? Depois tem a segunda parte da oração aqui, ó. Tá? Então cada uma dessas partes vai expressar aqui. Observa bem, diz aqui, ó. Orações em tá, aqui, ó, veja que é essa daqui, ó, a primeira aqui, ó. Depois, pá, veja que é a segunda aqui, ó, que daí é de baixo, tá? Beleza? Vê a primeira aqui, ó. Primeira aqui é essa daqui. Segunda, essa daqui, ó. Beleza? Então, o que ela vai? Result ou condition. Também usa o tradutor para você interpretar melhor. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Clause in the. Clause são orações. Orações em. Daí você vê que é a segunda parte aqui, ó. Esse daqui, tá? Aqui, ó. E essa parte aqui, essa daqui, ó. Conclui aqui. Certo? Como fazer isso, professor? Coloca no tradutor e depois você vai assinalar a resposta correta. Tá? Então, para você olhar nessa tabelinha aqui de uma formação, né, que está no condicional, que tem condition e result. Então, vamos analisar aqui, gente. Ó, vamos ver o condicional. O condicional, gente, ele funciona assim. Ele tem a junção de duas partes de uma sentença, tá? Tem duas orações. Então, tem essa aqui que seria a primeira parte, tá? Essa aqui seria a primeira parte. Essa aqui seria a primeira parte e essa segunda parte, sempre separado pela vírgula. Observe que na primeira parte tem o if, tá? Aí você joga no tradutor e você vai ver que o if é um condicional, né? Significa se. Então tem a primeira parte com o if e depois tem a segunda parte com um verbo no futuro, tá? Aqui é primeiro condicional, first conditional. First conditional, então ele vai funcionar dessa forma. Então tá aqui, ó. Primeira parte com o if, tá? Segunda parte tá com o will. Tá certo? Primeira parte o if, segunda parte o will. O que se indica? Indica que é um first conditional, primeiro condicional, que é usado para quê? Usado para indicar uma condição de algo que provavelmente vai acontecer no futuro, tá certo? Alguma coisa mais ou menos dessa forma. E qual é a estrutura dela, viu, gente? Então tá assim, ó. A estrutura dela é assim, ó. Vou explicar para vocês, ó. Eu vou usar o if, tá? O if, no caso, eu vou usar com vou usar o if sempre com um verbo no tempo presente. Eu uso o if mais um verbo no tempo presente, tá? If mais um verbo no tempo presente. O if com o verbo no tempo presente é o seguinte: é um verbo
estaria aqui, por exemplo, aqui, ó. Suponho que eu vou usar esse verbo aqui, ó. If. Então eu vou usar, veja bem a tabelinha aqui. A tabelinha está no infinitivo, né, com o verbo no infinitivo. Eu vou usar a forma básica dele aqui, por exemplo, pro act, por exemplo. Tá? Vou usar o act. If I act, ou seja, se eu agir, primeira frase. Tá. Então, eu vou sempre fazer da seguinte forma, eu coloco if mais um verbo no tempo presente simples, tá? No presente simples que eu vou retirar dessa primeira parte da tabelinha aqui, ó. Eu sempre retiro daqui o presente simples, tá? No infinitivo. Tá? Eu tiro daqui, sem o TO. If I act, se eu agir. Aí a segunda parte, como é um condicional, né? Primeira parte condicional. E a segunda parte vai funcionar assim, uma ação que provavelmente vai acontecer no futuro. Se eu agir, eu vencerei, por exemplo, né? Aí eu coloquei I will win. Então a estrutura dele é assim, ó. É o if mais o sujeito, né? O verbo no presente simples. O verbo está sempre no presente simples, tá? A segunda parte, como não é condicional, tem o sujeito, tem o verbo principal vai estar no futuro, ok? Como que eu vou fazer? Vou colocar nesse caso o will, que vai indicar o verbo no futuro. O verbo principal no caso é o win, que é o verbo vencer, tá? Beleza? Observe o seguinte também, gente, ó. O verbo no presente simples, quando é terceira pessoa do singular, eu geralmente acrescento o S, tá? No finalzinho do verbo. A regra geral é essa. Existe outra formação, né, com ES, mas isso a gente explica outro dia. Então, normalmente a gente usa com o S. Usa o mesmo exemplo aqui, ó. Dizer, if he. Ei, barbaridade, cadê o menino aqui? Volta pra lá. Vamos lá. If he, ou seja, se ele acts, se ele agir, tá? Se ele agir, observa aqui, ó. If I act, sem S. If he acts, com S. Por quê? Porque aqui está na terceira pessoa. Ó, se ele agir, he will win. Se ele agir, ele vai vencer. Se ele agir, ele vai ganhar. Pode ser também. Ok, gente? Então, é assim que é a formação, tá? O verbo, ele é dividido aqui na tabelinha. Tem o infinitivo, tem o passado, tá? E tem a tradução. Tem algumas formações que está aqui como forma básica, está escrito base, tá? E não tem o TO antes, mas não tem problema, é a primeira parte. Então é assim que funciona. Aqui, para eu fazer o presente, eu vou pegar dessa parte da tabela, tá? Com I, you, we, they não tem S. Com he, she, it, a maioria deles vai acrescentar um S, tá certo? E para eu fazer o futuro? Fazer o futuro tem o will, que é o verbo auxiliar do futuro, e esse verbo aqui, ó, sem o S, no caso seria o admit, por exemplo, ou qualquer outro que fosse, tá? Deu para entender, pessoal? Então vamos voltando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem essa atividade para vocês fazerem. Essa aqui eu já expliquei, tá? Beleza. Essa atividade para vocês fazerem, você vai ver que é um condicional, o result, tá? Tá? Vocês vão traduzir isso daqui, vocês vão colocar no tradutor aqui, tá? E vocês vão saber o que significa cada uma dessas frases. E aí vocês vão responder essas duas questões aqui que tá, choose the correct option, né? Escolher a opção correta, tá? Tá aqui, if plus verb in the tense condition, tá? Future ou present tense, tá? Então você vai colocar no tradutor para você poder resolver isso aqui. Isso que está aqui em inglês eu acabei de falar aqui para vocês, gente. Eu falei para vocês aqui, acabei de falar. Então você colocar no tradutor, a hora que vocês colocarem no tradutor, vocês vão se lembrar do que eu expliquei e vocês vão colocar a opção correta aqui na hora. Aqui na letra D, plus, base, form,
main verb, result. Aqui seria a forma básica do verbo, tá? Forma do verbo principal, tá? A forma básica do verbo principal, no caso seria o result, tá? Result. Então você observa que aqui tem conditional result, conditional result. Tem a ver com essas duas sentenças aqui. Ok, pessoal? Então, somente explicando para vocês aqui, ó, veja bem. O primeiro condicional, que é o first conditional que nós estamos vendo, é o if, nós usamos, né, que é o condicional. O verbo vai estar no presente simples, tá certo? Que é a primeira parte da frasezinha. Depois tem uma vírgula, né? Uma vírgula. Aí vai ter o sujeito, tá? Mais o verbo auxiliar ou o verbo no futuro com o verbo principal aqui na forma básica, certo? Por que seria na forma básica? Por que disse que está na forma básica aqui e aqui? Porque é assim que funciona, tá? A forma básica aqui, ó, esse é accept, sem o TO é a forma básica. O act, também é a forma básica. Que no passado, dos verbos em inglês, quando é verbo regular, ele termina com ed no final, tá certo? Termina com ed. E tem no caso dos verbos irregulares, que é uma formação totalmente diferente no tempo passado, ok? Então a forma básica, porque é essa forma aqui, ó, que é a primeira forma que tem, tá certo? Então, para eu fazer o condicional, tem o if mais o sujeito, mais o verbo no tempo presente simples. Aí tem o sujeito, mais o verbo no futuro, tá? O verbo principal no futuro, tá? Ou seja, o will mais a forma básica. A mesma coisa aqui, ó, if mais o sujeito mais o verbo no presente simples, tá? Se ele agir. Aí depois está um sujeito aqui, tá o verbo auxiliar, que é o will, e o verbo principal na forma básica. Beleza, pessoal? Maravilha. Essa tabela aqui não vai ter na atividade 6, tá? Essa daqui só foi para explicar. Coloquei aqui. Aí tem outro exercício que é, vocês vão jogar lá no tradutor para ver o que isso vai significar, mas diz assim, ó, através, né, da educação nós podemos aprender, entender e respeitar as diferenças das outras pessoas, né? Diz assim essa parte. Ele diz que é para você colocar no ícone stars aqui, ó, ícone star, tá vendo? Star, ícone star, ícone star. Você vai completar com a forma correta dos verbos, tá? Então tá aqui, ó. Tem um verbo e você vai ver qual é a forma correta dele. Como que você vai saber disso? Através da explicação desse exercício do primeiro condicional, tá certo? Através da explicação desse exercício você vai colocar a opção correta, você vai assinalar a opção correta. Qualquer dúvida, você vai e digita a frase lá no tradutor, tá? E você testa com esse aqui, para ver se encaixa, se tem sentido. Depois você pega outra vez, você digita lá no Google Tradutor e coloca essa opção aqui para ver qual é a mais correta. Ou você vê pela explicação que nós fizemos aqui, ó, lá, aqui, ó. Aqui fala sobre o if, tá? If, tananana. Um outro exemplo aqui, ó, de if. If, parapapapá. A outro com if. Observe que tem o if. Depois desse if, gente, tem uma vírgula. Depois da vírgula é outra oração, tá? E aí modifica a situação do verbo. A mesma coisa na letra B aqui, ó. Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai ler a sentença aqui, se você já sabe, e você vai ver qual das opções abaixo aqui, que vai encaixar nessa estrelinha aqui, tá bom? Também no teacher, ok? E assim por diante até o final. Not together, ok, gente? Vai testando. Observa aqui, ó, que tem formas negativas aqui, ó. Forma negativa no futuro e no presente simples. Observa aqui, ó. Presta bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Que forma negativa, que também forma negativa. Boa, gente. Observa bem aqui, ó. Mas observa a separação, que a primeira parte, o verbo vai estar no presente simples, tá? Segunda parte, o verbo vai estar no futuro. Esse é o first condition. Outra coisa que eu vou explicar para vocês, gente.
no tempo presente simples, se acaso o verbo estiver no tempo presente simples, se acaso o verbo estiver no presente simples, vai ser assim. Por exemplo, aqui, o verbo cobrir, aqui, cover, tá certo? O verbo cobrir, no presente simples. Se eu for usar com os pronomes I, you, we, they, eu vou usar o do not para fazer a forma negativa, ou vai ser o don't, é um dos dois, é o do not ou o don't, beleza? Teria o verbo cobrir aqui, ó. Por exemplo, você cobre, então vamos lá. You, aliás, você não cobre, na forma negativa, você não cobre, então you don't cover, beleza? Então com I, you, we e they, eu vou usar o do not ou o don't, beleza? Muito bem. Suponhamos que eu vou fazer o mesmo verbo, só que na terceira pessoa do singular, no presente. Seria assim, ó. Ele não cobre, ela não cobre, vamos lá. She doesn't cover. Ok? Observou bem? Doesn't cover. Ou she does not cover. Maravilha? Só para lembrar aqui então, vamos lá. Com I, com you, com o we, com o they, é do not. Com o he, com o she, ou se tiver o it, né? Nós vamos usar o does not, ok? Beleza, gente? A atividade 6 é só isso, tá? Para esse segundo bimestre. Não esqueçam, pessoal, de que nós não temos atividades de classe, de sala de aula. Então, muito importante que você postem suas atividades no meu e-mail, ou vocês façam no Google Sala de Aula. Aliás, se você quiser fazer pelo Google Sala de Aula e não sabe ainda como fazer, gente, é só você vir aqui embaixo, aqui, tem tudo que você precisa para você poder fazer pelo Google Sala de Aula. Tem todas as explicações que você precisa ter aqui, tá? Para você fazer pelo seu computador, pelo seu celular, como você entrar. Gente, aqui você vai seguindo, aqui passa para aqui está o código das salas, né, do 9º ano que você precisa, tá? A sala que você estuda o código que você precisa. Esse é grandão aqui que é o código, viu, gente? Teve gente que entrou em sala errada, meu pai amado. Então aqui estão, gente, ó, como você vai entrar, como você responde atividades, como você acessar pelo celular, viu? Então, tá tudo aí para vocês, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Que vocês tenham uma boa sorte para fazer a atividade, consigam boas notas, entendeu? Para quando nós voltarmos não ter problema, tá? O pessoal que vai fazer pelo e-mail, lembre-se, o pessoal que vai fazer pelo e-mail, pessoal, você que faz pelo e-mail, não esqueçam, coloque que atividade que é. Se é atividade 6, coloque atividade 6. Coloque atividades e as respostas junto. Coloque as atividades e as respostas para eu saber qual exercício você está fazendo. Porque tem pessoas que estão colocando aleatoriamente e não está dando para entender nada. Às vezes tem alunos que estão tirando 0 na atividade porque não estão sabendo explicar para mim qual atividade você está fazendo. Eu preciso saber qual atividade que você está fazendo, tá? Porque coloca a resposta aqui AA ou BB, e não diz que é a atividade 6, e às vezes nem o nome tem, e às vezes não fez todas as atividades, aí fica muito complicado, viu, pessoal? Pessoal, boa sorte, tá? E a gente se vê até um dia desses aí. Tá? Um abração.